Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, nessa sexta-feira, dia 3, dia 3 de dezembro de 2021. Nosso programa de número 885. Alckmin é o caralho. Pesquisas indicam Lula vencendo no primeiro turno. Obviamente que Lula não precisa de carregar defunto, não precisa de muleta quebrada, né? Não precisa de político falido na sua chapa. Né? É necessário mobilizar para garantir, impedir o golpe, impedir a fraude que a burguesia vai preparar, e para isso é necessário um vice de luta. E nós vamos discutir esse tema aqui no nosso programa de hoje, esse tema que foi destaque ao longo aí da semana. Destaque na nossa pauta também, o adiamento do Réveillon. Já são 16 capitais onde a festa já foi proibida, né, mostrando aí o caráter reacionário. Né? Nós vamos debater esse problema, se o problema é um problema de saúde ou é um problema político. Né? Você já pode ir se manifestando aqui. Vamos falar do ato realizado hoje pelos petroleiros contra o desmonte da Petrobras e a entrega, né? Porque nem é venda, é entrega das refinarias, do afundamento da indústria nacional, com mais uma queda em outubro e acumulando 5 meses de perdas. O desempenho também na questão da economia. Vamos falar do desempenho da Bolsa de Valores brasileira, que teve o segundo pior desempenho do mundo. Segundo pior do mundo. Está aí mais uma conquista da direita golpista do governo Bolsonaro. Bom, na pauta internacional, nosso destaque é o Talibã. Vamos falar desse tema, mostrando, inclusive, que, ao contrário das expectativas da campanha, né? Não era uma expectativa, era uma campanha feita pela direita e também por setores da esquerda, o Talibã adotando uma atitude semelhante a qualquer governo do mundo árabe comedido, mas proibindo o casamento forçado. Bom, vamos falar na área política, vamos falar do Merval e a Globo fazendo campanha por Moro, as pesquisas que apontam Haddad empate técnico com Alckmin em São Paulo. Quer dizer, o Alckmin não dá conta nem de ganhar a eleição em São Paulo sem o apoio do Lula. O que dirá, né, ter cacife para chantagear o PT, como vem fazendo o PSDB, para ser vice do Lula. E o Lula liderando com folga, né, e como a gente destacou no começo, podendo ganhar a eleição no segundo turno, pelo menos é a vontade da população. Outra coisa. E vamos destacar aqui também a esquerda que a direita gosta. Né? Vamos comentar aqui a entrevista da dupla Dino e Freixo, né? Não é uma dupla sertaneja, é uma dupla de socialistas do PSB. Né? Eles que foram de outros partidos, foram comunistas e socialistas do PSOL, agora estão no PSB, o partido que chantageia o PT e o Lula para aceitar Alckmin de vice. Né? Então, vamos falar da entrevista deles aí no Bial, mostrando as posições reacionárias e da necessidade, mais uma vez, vamos destacar a necessidade de um vice de luta para a candidatura do presidente Lula. Bom, estas e outras notícias nós vamos comentar aqui junto com o companheiro Expedito Mendonça, direto de Brasília. Boa noite, Expé. No mudo a gente não ouve, Expé. Se você não liga o microfone, não adianta. Desculpa, é sempre um problema aqui, mas a gente vai corrigindo. Primeira sexta-feira do último mês do ano, não é isso? Passou rápido, estamos entrando em 2022, o ano que promete ser efervescente do ponto de vista político, pelas razões que todos nós conhecemos. E
O programa de hoje está abordando esses aspectos aí importantes levantados pelo companheiro Antônio Carlos, com destaque aí para o posicionamento agora assumido, não é isso, de duas personalidades aí, digamos assim, da esquerda nacional que rasgaram a fantasia e estão expondo de maneira aí inequívoca, né, o que sempre foram. Isso estava oculto, né? Isso nós vamos comentar aqui, e as outras pautas que são de interesse aqui do programa mais aguardado da noite do país, eu diria. O resumo do dia é hoje uma programação aí, um programa aguardado por todos que queiram verdadeiramente se sentir, querem se informar de um ponto de vista dos interesses dos trabalhadores, da luta de classes, do marxismo e de uma análise crítica, né, sobre o ponto de vista do interesse dos trabalhadores. Portanto, vamos dar início aqui à nossa pauta, lembrando que o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, esse que foi mencionado aí, que lidera todas as pesquisas aí de intenção de voto, inclusive naqueles estados onde tradicionalmente ele não tinha um desempenho assim muito satisfatório, ele está bombando aí geral. Basta vermos o que aconteceu ontem no programa lá daqueles dois jovens, onde o Lula quebrou a internet ontem com mais de 300 mil acessos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida aí, com relação aí aos acessos na rede social e tal. Bombou geral o Lula e essa é a tendência que está se colocando. Desculpa aí por ter alongado. Vamos à pauta, companheiro Toninho, porque o dia está recheado de notícias interessantes. Vamos dar início? Ok, vamos sim, vamos não sem antes saudar aí a nossa audiência, os nossos amigos aqui que compartilham conosco, né, essa empreitada do nosso programa, que como toda a nossa programação aqui na Causa Operária TV, ela permite aí que você mande a sua opinião, participe, né, o canal interativo, o programa interativo, permitindo aí a sua participação. E já tem muita gente participando por aqui. Então, em primeiro lugar, eu queria saudar, né, e em nome deles agradecer a todos aí que participam conosco, o Carlos Silva, né, que se tornou membro bronze aqui do nosso canal, a Virgínia Lúcia Pinto também, membro bronze, né, e convidar vocês que ainda não são membros a seguirem os bons exemplos aí do Carlos Silva e da Virgínia nesse nosso começo de programa. A gente já começou com 2, né? Vamos ver se a gente chega a 5 membros, né? E se a gente chegar a 5 membros, a gente faz uma festa aqui na sexta-feira, vamos tomar até uma cerveja depois no final do programa, só por isso, para a gente comemorar, né? E nós vamos comemorar não só, né, os novos membros, mas também as contribuições que cheguem por aqui, que são fundamentais para manter essa imprensa independente, combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Porque aqui a gente pede dinheiro sim para você que não está nos assistindo, porque esse canal não recebe dinheiro do Estado, não recebe dinheiro de empresas capitalistas, não recebe dinheiro de ONGs ligados a empresários capitalistas que patrocinam, né, grupos de esquerda para defender suas posições no país, para apoiarem o golpe de Estado. Aqui é um canal independente, combativo, revolucionário, que não tem rabo preso com os inimigos dos trabalhadores. Então, nós temos que pedir a contribuição, né, de quem apoia essa luta, quem apoia essa causa, e nós não temos nenhuma vergonha de fazer isso daí, né? Então, nossa saudação ao pessoal que está por aqui, que já está contribuindo, como o companheiro Ernesto Abdala Filho, né, ativo militante e colaborador aqui do nosso canal. Nossa saudação aos militantes, aos ativistas que estão por aqui, membros do nosso canal, como a Nilza Ramos, o Franklin Limeira, a companheira Carla Silva, né? Pessoal aqui do Brasil e de lá da Europa, como a Carla, como o Ernesto. Boa noite para a Renata Diniz, para a companheira Rosângela Barbosa. Bom, para todos vocês aí que nos acompanham, né? E se você ainda não é membro do nosso canal, torne-se membro, contribua.
né? Ajude a sustentar, vale a pena sustentar a imprensa independente, combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Né? Nesse momento, né, dedicada aí totalmente à luta contra o golpe e pelas reivindicações dos trabalhadores e a defesa do socialismo e da revolução. Bom, nós vamos em frente aqui, vamos começar. Sexta-feira, a gente tem o hábito de começar aqui com charge. Então, a produção separou duas para a gente. Né? Primeiro, a do nosso amigo J. Camelo, A Vida na Bozolândia, está aí. Né? E o filho criado pergunta para o pai, nas mesmas condições: pai, o que é isso? É um lugar, apontando para o hospital, né? É um lugar onde os ricos ficam num quarto recebendo 3 refeições por dia. Né? O humor negro aí, satírico do J. Camelo, denunciando a miséria e o sofrimento. A outra aí do Latuf, né? Tem a ver com a situação, reflexo das pesquisas, aí mostrando Lula papaléguas, né, na frente, fazendo os adversários comerem poeira, né, como indicam as pesquisas. Bom, nós vamos falar disso daí. Né? Lógico que com uma certa cautela, né, porque tem muita coisa aí, muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. Né? O jogo pesado ainda não começou. Né? Nós estamos aí a pouco menos de um ano das eleições e vem muito golpe, né, contra o candidato que hoje é evidente que é o candidato que há vários anos, inclusive, o povo brasileiro gostaria de votar e colocar na presidência da República. Bom, mas vamos, destaque de emergência nesse começo de programa, né? Nós mostramos aqui ao longo da semana a repressão da polícia contra os movimentos no campo, sem terra, sem tetos. Né? Ontem nós comentamos, inclusive, que setores da esquerda, como o PSOL, estavam comemorando a decisão do ministro Barroso de ter adiado a proibição de, durante a pandemia, haver desocupações, né? Haver aí a intervenção da polícia para retirar moradores, ocupantes de terras. Bom, mas obviamente que isso aí é comemoração vazia, porque a PM não quer saber da decisão do STF, né? É a decisão do STF, como tudo que tem a ver com o trabalhador na justiça. Né? Nós tivemos a semana a morte indo e matando lá no Paraná, e no meio dessa situação, eu destacaria aí hoje os moradores lá do Paraná, né, realizaram um ato de protesto justamente contra o assassinato, né, praticado lá pela polícia militar, né, a operação de desocupação realizada pela polícia, né? E os moradores organizaram aí um protesto. Acho que tem o vídeo aí, produção. Está me ouvindo aí? Pode soltar o vídeo, se está à disposição aí. Opa, não, vou dar um tempinho, a produção está lá na matéria do DCO, que está na capa lá do coisa. Só queria, então, vou destacar aqui, vou comentar com vocês aí. Desculpa, teve uma falhazinha aqui na nossa internet no Paraná, né, inclusive com a participação de companheiros nossos do PCO, lá em Campo, na ocupação Nova Esperança, em Campo Magro, houve uma manifestação contra o assassinato. Foi um jovem de 25 anos, né, que foi fuzilado pela polícia militar antes de ontem, na última terça-feira, né, um verdadeiro ataque terrorista da PM, né, e os moradores relataram que a polícia chegou à ocupação disparando, né, quebraram a janela de uma das casas e atiraram contra o morador dentro da casa. Né. O jovem de 25 anos morreu no local, e sua esposa, uma jovem de apenas 15 anos, estava grávida e foi ferida pelos tiros. Veja a brutalidade, o caráter criminoso,
né, dessa organização de guerra contra a população pobre, trabalhadora e negra, que é a Polícia Militar. Né? Uma organização de tipo fascista, né, cuja única solução é a sua dissolução. Né? Nós vamos mostrar o vídeo aí, um vídeo curtinho, mostrando aí o protesto dos companheiros lá no Paraná. Pode soltar. Terceira vez que o helicóptero sobrevoa aqui a comunidade Nova Esperança, enquanto a gente está tendo a reunião do COPED, que é o Conselho Permanente dos Direitos. Beleza, esse aí é o voo do helicóptero, né? É um dos vídeos que hoje está lá publicado lá no Diário Causa Operária. E tem um vídeo também logo em seguida do protesto, logo em seguida, né? Porque contra essa política criminosa, né? A ação terrorista da PM, né? Hoje os moradores da ocupação Nova Esperança, né? Realizaram um protesto denunciando a ação criminosa, fascista da Polícia Militar, né? E os companheiros do PSO lá estiveram e mandaram, junto com os moradores, mandaram vídeos aqui, uma imagem curta para a gente ter uma noção do protesto, porque justamente o que é preciso fazer é protestar e organizar, inclusive, a autodefesa, né, dos trabalhadores. É preciso criar comitê de autodefesa nas ocupações, nos bairros operários. Única maneira, né, dos trabalhadores se fazerem respeitar, né, pela polícia não é com discurso no parlamento, né, não é com ação e súplicas ao judiciário golpista, criminoso, defensor dos interesses dos latifundiários e especuladores. Né? A alternativa é a mobilização e a organização de comitês de autodefesa. Se tiver a imagem aí, pode soltar para a gente, produção. Valeu, é isso aí. Obrigado aí à produção pelo vídeo. E a gente segue, então, com a nossa pauta, nossa saudação aos companheiros do Paraná, nossa solidariedade, né? E é preciso intensificar a mobilização e a denúncia, né, contra essa iniciativa. Bom, eu vou passar para o companheiro SP, porque justamente para evitar obviamente, esse tipo toda essa de situação ação criminosa, né, em meio a essa situação criminosa, seguem as denúncias aí contra, enquanto ataca também os sem terra, a política do governo Bolsonaro e da direita é destruir, né, tudo aquilo que tem a ver com os serviços públicos, que tem a ver com a educação. E o companheiro vai trazer um destaque para vocês aí, que é a demissão, renúncia de 80 coordenadores do CAPES. Bom, o que é o CAPES e por que eles renunciaram, o Expedito explica para você. Pois é, companheiros, mais uma renúncia em massa em menos de um mês no governo Bolsonaro e no mesmo órgão, o Ministério da Educação. No início do mês, nós tivemos aí a renúncia também em massa de servidores, de funcionários que trabalhavam no Exame Nacional de Ensino Médio, no Enem, por conta exatamente da interferência, não é isso? Do governo, interferência ideológica, né, bolsonarista, para mudar aí os rumos do Enem, a interpretação, inclusive, da história e tal, com relação. Ou seja, um descontentamento generalizado dentro do exame de ensino médio resultou na demissão de toda a equipe lá dentro do Ministério da Educação, que pasta que é chefiada por um notório obscurantista, reacionário, direitista, um bolsonarista que substituiu o Weintraub, né, teve um interregno aí com outro ministro também, mas que não emplacou, porque mentiu também, inclusive, em relação ao currículo dele, e foi substituído por um notório reacionário, religioso,
obscurantista e que está implementando uma política de destruição da educação brasileira, que é a finalidade, vamos ter claro, precípua do governo Bolsonaro, que é impor uma política de terra arrasada à educação brasileira. Pois bem, no rastro dessa mesma decisão que motivou os servidores da área lá do Enem, agora também nada menos do que 80 servidores e funcionários ligados à coordenação de aperfeiçoamento profissional do ensino superior, que é a CAPES, né? Um órgão antigo dentro da instituição, que tinha uma reputação aí em outros governos muito conceituada, né? E sofreu um ataque, vem sofrendo um ataque gigantesco aí por conta da política reacionária que vem sendo implementada aí no MEC. E em documento, né, resumindo aqui, em documento publicado, né, pelos demissionários, eles disseram que, abre aspas, gostaríamos de poder trabalhar com previsibilidade, respeito aos melhores padrões acadêmicos, atenção às especificidades das áreas e, principalmente, um mínimo de respaldo da agência. Tais condições não têm se verificado nos últimos meses. Portanto, é uma manifestação, não é isso, de repúdio por conta dessa política que vem sendo levada dentro do Ministério da Educação, desde o início do governo Bolsonaro, com o ministro Weintraub, né, que vem sucateando o órgão e, ao invés de fomentar, né, o ensino através das universidades, do fortalecimento das instituições de ensino superior, do ensino médio e do ensino fundamental também, mas principalmente da área de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, que são as áreas que formam, né, os quadros, os pesquisadores brasileiros, não há nenhuma política no sentido de levar adiante o fomento a pesquisa, ao desenvolvimento científico do país. Não é isso? Então, a renúncia ocorreu pela interferência judicial, em primeiro lugar, né? E, em segundo lugar, pela paralisação do processo principal para o qual, né, eles estão lá. E, em terceiro, porque, com razão, eles se sentiram que a direção da CAPES não estava se empenhando em derrubar aí a liminar. Portanto, nenhum esforço do ponto de vista aí da direção do Ministério, já falei, dominada pela política reacionária, pela política obscurantista, de um ministro que não tem nenhum compromisso com nada, está lá exclusivamente para fazer luta ideológica no pior sentido, ou seja, levar para dentro das instituições, para dentro do MEC, para dentro do ensino público brasileiro, a ideologia reacionária, direitista, privatista, que é a abertura de cursos, né, à distância. É isso que vem sendo feito dentro do MEC. Em detrimento do quê? Em detrimento do fortalecimento das instituições. Portanto, é mais um golpe na política nacional de educação do governo fascista, do governo golpista, direitista, e que tem, dentro do MEC, uma das suas principais plataformas de ataque aos interesses do estudantado e da população de uma forma geral. Volta aí para o estúdio, por favor. Ok. Bom, na nossa pauta agora, seguindo aí, falando dos ataques e da política reacionária dos governos da direita, só do Bolsonaro, né, mas do conjunto da direita que governa também os estados e os municípios. Vamos destacar aqui um tema que cresceu, ganhou destaque ao longo da semana, também aqui no nosso canal, no nosso programa, que é o cancelamento dos réveillons, das festas de final de ano, e preparando, inclusive, o cancelamento, muito claramente, uma campanha política, uma campanha publicitária a favor do cancelamento do carnaval. Bom, e, nesse momento, subiu para 16 o número de capitais onde a festa de final de ano foi proibida.
né? Isso, bom, aí nos chamou muita atenção que, inclusive, setores da imprensa de esquerda, né, que, como o companheiro Ernesto Abdala destacou aqui no chat, está muito infiltrada da influência, claramente, da direita golpista, né? A imprensa golpista começou a fazer uma campanha diante de 3 pacientes contaminados pela nova variante, a Omicron, né, que surgiu lá na África do Sul, começou a campanha de que tem que cancelar tudo, né? E o pessoal começa com é um problema de saúde pública. Será? Né? A burguesia, obviamente, não nem de longe levantou a possibilidade, por exemplo, de suspender o trabalho de todos aqueles setores que vivem numa situação de aglomeração constante. Por exemplo, o pessoal que tem que pegar trem lotado, metrô lotado, ônibus lotado, em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, e por aí vai, e no país inteiro. Né? Gente que é transportada todo dia como se fosse sardinha em lata. Isso não tem problema, pode continuar do jeito que está. Né? Também ninguém pensou, por exemplo, ninguém vai fixar cotas de comparecimento às compras na alfândega no Rio de Janeiro, no Saara, né, na 25 de março em São Paulo, em outros centros de comércio pelo país. Ninguém vai proibir, né, já que isso aí afetaria os interesses dos lojistas, né, das grandes redes de loja, ninguém vai proibir, vai vetar, vai estabelecer cotas. Bom, mas o que eles querem acabar? Estão colocando aí, já a essa altura, a decisão de suspender as festas de Réveillon em 16 capitais e também no Distrito Federal. Né? E chama a atenção que, inclusive, vários sites da esquerda anunciando isso como se fosse uma conquista. Né? Na lista das capitais estão São Paulo, Salvador, Fortaleza, Recife, Natal, Aracaju, João Pessoa, São Luís, Belém, Vitória, Porto Alegre, Cuiabá, Campo Grande, Palmas, Florianópolis e Curitiba. Quer dizer, praticamente, já a essa altura, quase 2/3 do país, a decisão de adiamento, preparando, como a gente destacou, né, o adiamento, o cancelamento do Carnaval, né, que já está em pauta aí em vários estados e capitais. Bom, isso não tem nada a ver com a preocupação com a saúde, primeiro, porque não há nenhuma medida para contenção das aglomerações. Por exemplo, nem mesmo, veja só, ninguém está falando em proibir o pessoal de ir para a praia no final do ano, né, para se aglomerar na praia, no trabalho. Né, ninguém vai proibir aí os trabalhadores dos Correios de continuarem saindo por aí. Os Correios tiveram mais de 300 mortes de trabalhadores ao longo da pandemia. Isso não está em questão. Obviamente que a medida tem um caráter claramente político e vários governos da direita deixaram claro 2 aspectos. Um aspecto é economia de gastos, né? Porque para a direita tudo aquilo que tem a ver com gastar com a população é desperdício. Dá dinheiro para os banqueiros, tudo bem. Dá dinheiro para os tubarões, para as empreiteiras, para as máfias políticas que controlam o Estado a serviço dos grandes capitalistas, não tem problema. Agora, gastar com festa do povo, o povo que se dane. Né? Essa é a política da direita. É evidente, né, que a direita golpista, a direita fascista, né, a direita ligada aí a setores mais reacionários das igrejas evangélicas, por exemplo, a direita da Igreja Católica, vem defendendo já há muito tempo aí que o melhor seria que o país do carnaval não tivesse carnaval. Né? É a lógica do escravocrata. O escravo tem que trabalhar, 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 morrer trabalhando, né? Mas nem pensar em se divertir, nem pensar em fazer festa. Festa é só para os ricos, né? Festa é só para a burguesia, que se não puder fazer festa na Paulista, não puder fazer festa em Copacabana, viaja para Miami, né? Vai para Paris, faz festa nos hotéis de luxo. O povo é que precisa fazer festa nas ruas, nas praias. Então vamos proibir que isso aí aconteça. Né? Vamos proibir que haja esse tipo. Por quê? E aí entra o segundo, além da economia de recursos públicos, para não adotar as medidas necessárias, quando todo mundo sabe que se tem algum lugar onde a contaminação é de baixa intensidade, são nos locais abertos, né? É ao ar livre,
né? São os lugares que a expansão dos vírus é muito menor. O segundo propósito é claramente um ataque ao fato de que essas festas populares, principalmente o carnaval, tendem a se transformar numa grande manifestação pelo fora Bolsonaro e por Lula presidente. Esse é o receio claro da direita, né? Se trata de proibir que o povo se manifeste. Se a direita pudesse, estabelecia um decreto, né, dizendo o seguinte: festa e descanso é só para gente rica aí que nem o Dória, né, que pode alugar e pagar a despesa num hotel 5 estrelas e ficar ao sol até isolado. O pobre não pode fazer assim. Festa de pobre é com muita gente mesmo, né? Na casa, junta a família toda, junta os vizinhos, né? O pessoal, cada um, porque é difícil, cada um leva alguma coisa. Antes era um churrasquinho, esse ano o churrasco vai ser o cachorro quente daquela salsicha vagabunda, né? Aquela salsicha de baixa qualidade, vai ser o frango com farofa, e olhe lá, né? Porque a coisa está difícil e a direita quer que a população coma pé de galinha, né? Roa o osso e não festeje, não faça festa e não se manifeste. Sair às ruas é um perigo. Se juntar a gente, o pessoal vai gritar: ei, Bolsonaro, vai tomar naquele lugar, né? E vai gritar: Lula, Brasil urgente, Lula presidente. Isso tem que ser evitado. Então vamos inventar uma desculpa. Até o Bolsonaro, né, que passou aí mais de um ano da pandemia fazendo um discurso que tinha que abrir tudo, agora está dizendo que por ele proibia o carnaval. E vem a direita, vem a esquerda e faz coro com a direita, né, apresentando o problema como se o problema fosse um problema simplesmente de natureza técnica, de saúde, quando é evidente que é um problema de política, é um problema para proibir, para calar a voz do povo. Então eu quero dizer que o nosso canal e o nosso partido vai ser uma voz, vai gritar aonde puder contra esse tipo de medida, que tem a ver com censurar o povo, que tem a ver com reprimir as manifestações populares, em defesa do carnaval, em defesa da livre manifestação popular, né? O povo não é escravo, né, para ser proibido de se manifestar, de fazer festa, né, e de poder sair às ruas e soltar o seu brado, o seu grito de guerra, né? E mais do que nunca isso aí é necessário, mais do que nunca, né? E a gente vê que essa política se conjuga com a política de parte da esquerda que não quer que haja mais manifestações, protestos de rua pelo fora Bolsonaro, por Lula presidente e assim por diante. Então é preciso escancarar, denunciar essa política claramente. Bom, por falar em protesto, hoje os petroleiros protestaram contra o desmonte da Petrobras. E o Expedito vai contar para vocês como e onde foi o protesto e contra que os petroleiros protestavam. Vai lá, Expê. Protesto indignado, um protesto de trabalhadores que vão sentir na carne, ou seja, já estão sentindo, porque o processo não teve início agora. Esse desmonte, esse ataque gigantesco à maior e mais importante estatal nacional vem sendo realizado desde o golpe de Estado de 2016, e esse foi um dos sentidos, né, do golpe de Estado, que era destruir a principal estatal nacional, ou seja, a maior riqueza que o país da descoberta do pré-sal, e o golpe de Estado veio para liquidar toda essa conquista que vinha sendo colocada aí, ainda que de forma limitada, né, isso a serviço do desenvolvimento nacional e do progresso material e social, né, do país. A venda, o protesto realizado aqui pelos trabalhadores se deu em função da venda, ou melhor, vamos usar o termo correto, da entrega, não é isso? Para um grupo estrangeiro, para um grupo dos Emirados Árabes Unidos, de uma das principais e mais tradicionais refinarias do país, a refinaria
Landulfo Alves, situada na Bahia, a RLAM, cujo valor está avaliado entre 3 e 4 bilhões de dólares, mas foi entregue para os árabes por nada mais, nada menos do que 1,8 bilhão, ou seja, uma depreciação gigantesca em relação ao valor real da refinaria. Que já é um crime você vender uma... Porque é parte desse processo, não é isso? De retalhamento, de ataque que vem sendo imposta à mais importante empresa estatal. Os trabalhadores protestaram através de um ato convocado pelos sindicatos locais lá da Bahia, ligados o Sindipetro local da Bahia, ligado aí à Federação Única dos Petroleiros, que é a Federação Nacional da categoria, né? O ex-presidente da estatal, dos governos aí petistas, o Sérgio Gabrielli, ele faz uma alerta sobre as consequências, né, dessa política para a política energética nacional, que é a ameaça concreta, né, de um apagão de combustíveis em 6 ou 7 anos, se essa situação não for revertida em curto prazo. Portanto, houve aí o ato realizado na Bahia, com a participação de 2.000 trabalhadores, inclusive do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, na montagem e manutenção, né, que representa os terceirizados, né, também protestaram em frente à refinaria baiana. Portanto, né, nós temos aí o David Bacelar, que é o coordenador geral aí da FUP, né, esteve lá presente, discursou para a categoria, ressaltando, né, essa ameaça que paira sobre a estatal e também a solidariedade que vem de outros sindicatos de trabalhadores que, vamos ter claro, serão igualmente afetados também, porque se trata de uma cadeia produtiva que tem ligação, que tem interface, que tem interação com diversas outras categorias e ramos da atividade produtiva e econômica, né? Portanto, esses protestos deveriam ser espraiados pelo país inteiro, onde tem refinarias que certamente serão objeto também do ataque, do assédio, da cobiça do capital estrangeiro, e como a direção bolsonarista, privatista, da estatal, que segue a mesma lógica do primeiro presidente pós-golpe de Estado, que era o Pedro Parente, né, isso que foi colocado lá pelo Michel Temer, a política é a mesma. Destruição, sucateamento da estatal, da instituição, em favor dos capitalistas, na medida em que a estatal encontra-se, né, com as suas ações aí, em sua maioria, dominadas por acionistas estrangeiros que exigem um ataque cada vez maior para que os dividendos da empresa não fiquem no país, mas que vão todo para o bolso dos capitalistas, dos acionistas, que, nesse momento, controlam grande parte do capital aí da maior estatal brasileira. Portanto, um protesto importantíssimo, um protesto que reuniu uma parte considerável e um setor muito combativo do movimento, mas que precisa se generalizar, porque o ataque terá sequência com relação a outras refinarias que ainda não foram entregues aí ao grande capital. É necessário haver uma resistência e também se trabalhar na perspectiva de uma greve geral dentro da empresa entre trabalhadores efetivos e terceirizados para colocar fim a essa política de rapina do grande capital contra os interesses nacionais. Volto aí para o estúdio. Ok. Antes de seguir na nossa pauta, saudar aqui o Marcelo Silva,
membro por 7 meses, membro 11 aqui do nosso canal, participando conosco. Agradecer o super sticker aqui da companheira Adonise Meirelles, um forte abraço aí, Adonise, a todos vocês aí, membro do nosso canal, participando aqui conosco, como o Tito, a Nilza Ramos, companheira lá do Paraná, sempre atuante aqui no nosso chat, no nosso canal. O companheiro Marlon Silva mandou aqui também o seu superchat, né, compreendendo a importância de contribuir e ajudar a sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário, que é a Causa Operária TV. Então, siga o exemplo aí do Marlon Silva, do companheiro Ernesto Abdala Filho, que contribuiu aqui conosco, a companheira Adonise, o pessoal que está participando por aqui, mandando a sua contribuição, ajudando a sustentar, né, essa programação combativa, independente, revolucionária da Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, vamos destacar o afundamento do país. O país está, até a imprensa capitalista é obrigado a reconhecer, né? Depois, a gente sempre via a imprensa falar que o país ia sair imediatamente da crise depois que chegasse aí a um grande nível de vacinação, né, que permitisse a reabertura de tudo, né? Bom, a vacinação a trancos e barrancos aí já atingiu mais de 70% da população, né? O país tem um alto índice de vacinação, apesar, né, de que a pandemia se mantém, o número de mortes é ainda muito elevado, né? Mas o funcionamento da indústria do comércio, entre aspas, é normal, né? Só não é mais normal, né, porque, obviamente, o país está numa crise de devastação econômica provocada pelos golpistas. Bom, mas a situação de crise é tamanha que a indústria, né, teve nova queda no mês de outubro e completou nada mais, nada menos do que 5 meses consecutivos de queda na produção, né? Bom, no acumulado desses 5 meses, a queda chega a 4,1%, abaixo do nível pré-pandemia. Não é simplesmente que não conseguimos recuperar, né, a devastação impulsionada, intensificada pela pandemia. Não. Se trata simplesmente de que nós estamos abaixo do nível pré-pandemia, né? E o setor está abaixo do 20%, presta atenção. O nível atual é 20% inferior ao pico de maio de 2011. Né? A política de pressão do golpe de Estado, que começou a ser preparado lá pelos idos de 2012, né? Com a campanha do Mensalão, né? Quando o judiciário e a direita golpista tomaram as redes de televisão, transmitindo horas e horas de campanha, de denúncia contra o PT, já na eleição municipal de 2012, né? Tinha o programa eleitoral gratuito de 30 minutos e tinha mais 4, 5 horas de transmissão do Judiciário, do STF, fazendo campanha contra o PT. Bom, de lá para cá, o país entrou num acelerado retrocesso e a situação só se agravou com a consumação do golpe em 2016. Bom, o fato é que no mês de outubro, vocês estão vendo aí o gráfico colocado pela produção, a situação se manteve aí, a situação de queda, né, de retrocesso econômico, né, e já são 5 meses consecutivos. Além da situação, nós destacamos ontem aqui que, de uma maneira geral, a economia entrou em recessão. Nós estamos numa situação de estagflação, né, onde nós temos elevada inflação, a inflação ultrapassando a casa dos 2 dígitos, chegando em torno de 11% ao ano, e, ao mesmo tempo, isso conjugado com a inflação, né, com a retração econômica, né, já 2 meses sem crescimento. É uma situação, tecnicamente, que mostra, né, a recessão econômica, e numa etapa, inclusive, próximo do final de ano, onde se esperava que a economia respondesse minimamente, né? Em outubro, por exemplo, a produção
industrial brasileira recuou 0,6% na comparação com setembro, né? E no acumulado de 5 meses, a perda já são de quase 4%. Bom, esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE e mostram que, em relação ao outubro do ano passado, a situação é ainda pior. Houve uma queda, veja só, ano passado a situação já era catastrófica, já em plena pandemia. Mas se comparado outubro desse ano com outubro do ano passado, a queda foi de 7,8%. Né? Quer dizer, o país está andando de marcha ré, né? É a direita levando o país para o buraco. E aqui não venham com a conversa que é o Bolsonaro, né? Porque o Guedes era a menina dos olhos de toda a direita. Todo mundo dizia que o Bolsonaro era maluco, né? Coisa que ele não é, não rasga dinheiro, não come merda, né? E só fala besteira que é para fazer encenação. Mas ele cumpriu à risca, por meio do ministro Paulo Guedes, né, a política econômica da burguesia. Esfolar os trabalhadores, devastar, né, a economia nacional em favor do grande capital internacional, em favor do imperialismo. Né? E essa política, comum a toda a burguesia, é que está levando o país a um violento retrocesso. Bom, mostrando esses dados, destacando justamente tem a ver com essa situação, o balanço também apresentado hoje pelos jornais econômicos sobre a Bolsa de Valores do Brasil. Quem vai falar sobre o desempenho comparado a outros países? Quem vai falar para vocês brevemente sobre isso é o companheiro Expedito Mendonça. Vai lá. Bom, rapidamente, companheiros, porque é quase uma continuidade disso aí que o companheiro Antônio Carlos relatou aqui, que é um desdobramento, né? Essa debacle na economia, essa retração na economia tem como consequência aqui o desempenho na Bolsa, né? A Ibovespa, que é o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou o segundo pior desempenho no mundo em 2021. Diz a reportagem aqui que fica atrás apenas da Bolsa da Venezuela. Bom, mas se nós formos considerar que a Venezuela é um país que está sob o ataque econômico do imperialismo, que está sob sanção, que está sob embargo econômico, o Brasil é o primeiro. A gente não pode considerar a Venezuela por conta dessa particularidade. É um país que está aí atacado pelo imperialismo. Portanto, o Brasil é o país do mundo, o primeiro país do mundo, vamos ter claro, com o pior desempenho em 2021 da Bolsa de Valores, da avaliação da Bolsa, né? O levantamento compara a variação de 79 índices internacionais em bolsas de 78 países no acumulado no ano, até o fechamento de novembro. Então, é o seguinte, né? O ranking mostra que o Ibovespa está em completa debacle. E no rastro disso que foi falado anteriormente, da queda, da estagflação. Ou seja, esse é o resultado da política do senhor Paulo Guedes, que atende aos interesses, né, do imperialismo, do grande capital, que querem exatamente o sucateamento da economia nacional, não aceitam qualquer perspectiva de desenvolvimento autônomo e próprio da economia brasileira e querem que o país continue aí como mero exportador de matérias-primas, sem desenvolvimento, sem nada, entregando as suas riquezas na mão do grande capital e se colocando como ou seja, quase voltando a um estado, né, de colônia. Nós já somos nós estamos numa situação de semicolônia do imperialismo, mas eles querem aprofundar ainda mais essa situação. Portanto, né, a média da variação das bolsas no mundo nos 11 primeiros meses do ano foi de uma taxa alta de 13,6%, enquanto que a bolsa brasileira amargou uma baixa. Veja só, a média foi de 13,6%. E a bolsa brasileira, ela amargou uma baixa de 14,4%. Atrás somente aí da Venezuela, que nós já comentamos que não pode ser incluída nesse comparativo aqui em função do ataque que vem sofrendo
do imperialismo à sua economia. Portanto, vergonhoso, completamente vergonhoso. Esse é o quadro que diz respeito ao ataque que a economia brasileira vem sofrendo desde 2016 com o golpe de Estado. Este é o sentido mais geral daquilo que foi delineado e desenhado pelos golpistas em 2016. Liquidar o país a favor da entrega da economia nacional, dos ativos nacionais na mão do grande capital. Esse é o sentido do golpe que precisa ser combatido através da luta social de massas no país e da luta por um governo dos trabalhadores. Volto aí para o estúdio. Ok. E nós vamos seguindo com a nossa pauta. Tem temas aí importantes ainda no programa de hoje, né? Agradecendo a vocês que estão participando aí, discutindo aí toda essa situação, os acontecimentos aí no chat do nosso programa, né? Pedindo a você que compartilhe, mandando um abraço para você também que nos assiste em outro horário, que não nos acompanha ao vivo, mas que assiste, muita gente que acompanha a nossa programação todos os dias, e você que vai estar nos assistindo nessa altura no sábado, um forte abraço para vocês, né? Compartilhe o nosso link assim também, mesmo fora do horário, porque toda a programação da Causa Operária TV fica à sua disposição para você assistir, né, no horário que for melhor da sua conveniência. É claro que nós gostamos muito de ter você ao vivo aqui participando, mandando o seu recado, fazendo como o Bernardo, né, que acabou de mandar para a gente aqui um superchat com o seu comentário. O deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, apresentou um projeto proibindo que eleitor não vacinado possa votar em 2022. Qual a posição do PCO diante disso? Logicamente, um absurdo, né? Querer caçar o direito do voto, né? Um direito democrático, um direito muito elementar, né? Porque não chega a ser... muita gente quer apresentar isso como se fosse toda uma demonstração de que vigora no país a democracia. Longe de ser isso, né? Mas até mesmo esse direito elementar, né? Vejam aí a posição de um deputado cirista, né? Do PDT, a posição ultra-reacionária, né? E muita gente... você vê o oportunismo, né? De setores que mostram que não tem princípio, né? Porque, obviamente, que a medida ela tem um caráter de tipo oportunista, que seria para reduzir a votação dos bolsonaristas, dos setores de direita que têm uma posição contrária à vacina. Mas se trata de uma medida totalmente arbitrária, né? Um casuísmo. Era como, por exemplo, se um bolsonarista, se valendo aí da maioria do Centrão no Congresso, quisesse proibir, né, que votassem as pessoas que não vão à igreja, né? Imagina como é que a gente protestaria contra esse tipo de medida, né? Como os setores da esquerda protestariam. Uma medida absurda, casuística, né? E só mesmo um pensamento reacionário, né? Como um deputado aí do partido do PDT, do Ciro Gomes, para apresentar uma proposta como essa. Mas fica aí o nosso abraço, obrigado aí ao Bernardo pelo seu superchat, pela sua participação. Se você quiser mandar aí a sua pergunta, o seu comentário, faça também como o Bernardo, né, e outros companheiros fizeram. Mande aí o seu superchat e aproveite para contribuir conosco. Se você não é membro do nosso canal, escolha o seu plano e torne-se membro, né, ajude a sustentar a imprensa socialista, revolucionária, a Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, vamos destacar, né, a voz de Deus, né, porque Deus, nós não estamos falando de um ser divino, eterno, sobrenatural, nós estamos falando do Deus que é a família Marinho, né, o superpoder, né? Deus antes era Roberto Marinho, mas ele se foi, mas ficaram os seus herdeiros todos poderosos, os chefes do partido da imprensa golpista, do PIG. E a voz de Deus é Merval Pereira, né? A subserviência das instituições carcomidas do regime, né, a esse todo-poderoso monopólio das comunicações é tão grande que o Merval Pereira foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Bom, e
em entrevista, justamente pela ocasião, para falar da sua própria vida, né, da sua eleição para a Academia Brasileira, Academia dos Imortais, né, recheada de malacos, né, bandidos, inimigos do povo, né, gente da direita, Sarney, o próprio Merval, tantos outros. Bom, ele mostrou aí, tirou a máscara, né, e além de dizer claramente da sua simpatia pelo PSDB, né, falou aí do apoio ao PSDB ao longo dos anos, mas ele já apontou a sua preferência, que vamos ter claro, não é a preferência de um indivíduo, é a preferência da voz de Deus, da voz da Rede Globo, Merval Pereira. Ele defendeu claramente o juizeco parcial, fascista, ex-ministro do governo Bolsonaro, nós estamos falando, obviamente, do Sérgio Moro. Nas palavras do Merval, é um bom moço, um bom candidato, começou bem, está com uma visão muito boa, né? E ele ainda fez mais afagos, aí, mais carinhos, aí, acenos, procurando impulsionar o Moro, e dizendo que ele, ao anunciar o Afonso Celso Pastore como orientador econômico, é um bom sinal, porque é um economista brilhante, uma pessoa que faz parte de um grupo de pensamento econômico que já fez o Plano Real, aquele plano do Fernando Henrique Cardoso, né, do neoliberalismo que afundou o país. É um liberal, disse o Merval. Acha que o Estado não tem que ser mínimo nem máximo, quer abrir a economia para o mundo. Ou seja, aí a política de... Aí já não vamos nem dizer que é abrir, é arreganhar, né? Porque o país já está aberto, né? E está entregando tudo, está entregando petróleo, está entregando a Amazônia, quer entregar os Correios, né? Já depois, obviamente, da entrega geral feita pelo Fernando Henrique Cardoso. E o Merval está defendendo aí que venha mais, né? Rasgou a fantasia, como diz a matéria do Causa Operária Online, disse que sempre votou no PSDB e que o seu candidato é Sérgio Moro. Bom, vamos ver. A burguesia está jogando aí, está colocando cartas na mesa. Não dá para saber ainda se as cartadas, se elas são decisivas ou não, né? A gente já viu aí muitas tentativas aí da construção da chamada terceira via, né? Que é a via contra o Lula, contra a esquerda, né? E a via, se possível, para tirar o Bolsonaro e colocar alguém pior do que ele ainda no lugar, né? Mas, se não for possível, é a via para tentar ludibriar a população e reeleger até mesmo o Bolsonaro para seguir adiante nos ataques à população trabalhadora com o programa da direita. Bom, vamos seguir aqui. Só antes da gente ir para a nossa... Nós temos pontos muito importantes nesse final da nossa pauta nacional. Nós vamos falar das pesquisas, né, do resultado, e vamos falar da entrevista. Fique por aí, não nos deixe ainda. É sexta-feira, eu sei que muita gente, já tem gente que já está na madrugada, gente que está nos acompanhando da Europa, né? Obrigado pela presença de vocês, mas daqui a pouquinho tem mais notícia nacional. Mas antes eu queria só dar um breve destaque aqui para a gente fechar o programa com esses temas nacionais, falando que o Talibã proibiu o casamento forçado, né? E, em declaração pública, disse que as mulheres não são propriedade, né? O novo governo do Afeganistão, resultado da vitória espetacular do povo afegão, né, contra o imperialismo norte-americano, sancionou um decreto que proíbe o casamento forçado no Afeganistão, né? E estabeleceu no decreto que as mulheres devem consentir com o casamento, né? A medida foi anunciada hoje pelo chefe do grupo, o Hibatullah Akhundzada, que estaria na cidade de Kandahar, né? As informações foram divulgadas pelo Al Jazeera, e, segundo o decreto, ambos, mulheres e homens, devem ser iguais. Ninguém pode forçar as mulheres
a se casar por coerção ou pressão, né? O grupo estabeleceu também que uma viúva agora terá permissão para se casar novamente 17 semanas após a morte do seu marido, né? Isso porque tradições tribais mantêm que uma viúva deve se casar com o irmão do marido falecido ou outro parente. Quer dizer, não teria a mulher, nesse caso, pelas tradições tribais do Afeganistão, não teria direito à escolha, à livre escolha, né? E o Talibã... É evidente, inclusive, que a gente assinalou, né, que a vitória do Talibã se dava em novas condições, num processo de evolução política. Isso aí está se manifestando, né? E agora a direita... É importante o seguinte, porque esse tipo de decreto não foi adotado em nenhum momento da invasão dos Estados Unidos. Pelo contrário, a mulherada comeu o pão que o diabo amassou, né, no país invadido pelos Estados Unidos, massacrado, com o povo subjugado, e os Estados Unidos fizeram uma aliança com setores mais reacionários naquele país, além da própria violência das Forças Armadas norte-americanas, que estupraram, mataram, violentaram, fizeram tudo que é tipo de ataque, não só às mulheres, mas a todo o povo afegão, né? E a esquerda, teve esquerda aí, gente que se diz de esquerda, que lamentou a vitória do afegão, né, do Talibã, justamente tentando dizer que era um retrocesso para as mulheres. Está aí, né, a vitória revolucionária do Talibã, mostrando aí, inclusive, a pressão de setores também da luta das mulheres, que participaram também da luta contra a invasão norte-americana, mostrando aí, são passos, para muita gente pode parecer limitados, mas que são importantes, né, que tem a ver, obviamente, diante da cultura, das tradições tribais daquele país. Bom, vamos entrar na nossa pauta política. Primeiro vou pedir para o SP destacar aí a pesquisa sobre as eleições em São Paulo, porque elas são importantes, porque elas mostram... tem muita gente aí fazendo pressão a favor da candidatura do Alckmin para vice-presidente, mas a situação está mostrando que em São Paulo, se tiver campanha, né, se tiver aí uma pressão, quem vai ganhar a eleição está aparecendo com chance o candidato do PT, né? Então, em que toda essa encheção de bola do Alckmin não se justifica. Com você, Espê. Disputa boa. A coisa... Como diz aí o adágio popular, né? O bicho vai pegar em São Paulo. Já está pegando, inclusive, né? O ex-governador direitista aí da Opus Dei, o afanador de merenda, o privatista Geraldo Alckmin, está aí, obviamente, que inflado aí pelos setores, né? Mas está aí sustentando aí índices na casa dos 23% das intenções de voto. E logo atrás vem aí os 19% do ex-prefeito Fernando Haddad. Na verdade, é um empate técnico, não é isso? 19%. Considerando que você tem aí a militância muito mais ativa, muito mais aguerrida, muito mais determinada do PT, que é conhecida por virar o jogo, não é isso? Por ganhar eleição aí em reta final e tal, por conta do ativismo, por conta da mobilização que faz aí da militância, é muito provável que o Haddad se destaque aí assim que a campanha começar mesmo a ir para as ruas, a campanha começar a pegar no breu, como a gente diz aí na gíria popular. E como disse aí o companheiro Antônio Carlos, esse status que vem sendo ocupado aí pelo Geraldo Alckmin com 23%, não é isso? É nada mais do que também aí um elemento de pressão aí em cima da candidatura aí da escolha, né? Aí dele como uma das possibilidades, não é isso? De ocupar aí a chapa do ex-presidente Lula, coisa que nós
já estamos de antemão nos posicionando contra e combatendo, né? Porque é como você misturar duas coisas completamente opostas. Geraldo Alckmin, nada, em nada tem qualquer elemento que possa ser considerado para entrar na chapa do ex-presidente Lula, numa chapa de trabalhadores, né, de uma candidatura ligada à luta popular, às massas populares. Geraldo Alckmin representa exatamente o oposto disso aí tudo. Também tem aí o Boulos, não é isso, que, né, insiste em manter a sua candidatura aí, dividindo os votos da esquerda. Se o percentual do Boulos for drenado para a candidatura do Haddad, ele já se aproximaria aí dos 30% da intenção de voto. Portanto, fica aí, né, essa caracterização do divisionismo do PSOL em relação aí no que diz respeito às eleições em São Paulo. Então, a situação é essa. Nós acreditamos que as condições estão dadas para a vitória, finalmente, da esquerda em São Paulo, expulsar os tucanos que há mais de 30 anos saqueiam, atacam e reprimem a população no estado mais importante do país. Fora tucanos de São Paulo. Vamos destacando agora na nossa pauta, ainda falando de São Paulo, mas já também entrando na pesquisa nacional, né? Bom, uma pesquisa específica em São Paulo apontou que no estado de São Paulo, Lula lidera com folga, né? E Jair Bolsonaro é visto como ruim ou péssimo por 55% dos paulistas. Bom, na pesquisa sobre em quem você votaria para presidente, né, feita pelo IPESP, que é o instituto que substitui o antigo IBOP, Lula alcança 35% no primeiro turno, contra 24% de Bolsonaro. Sérgio Moro aparece em terceiro lugar, com 12%, e Ciro Gomes e João Dória têm apenas 5% cada um. Isso no estado de São Paulo, estado governado pelo PSDB há quase 30 anos. Né? Bom, destaque aí da pesquisa, evidentemente mostrando que o presidente Lula não precisa do apoio de nenhum tucano, né? Nós estamos falando de um tucano bem específico, que estão tentando infiltrar na eleição, um narigudo que tem o apelido de picolé de chuchu, né? Esse tucano aí não faz diferença nenhuma, né? Não, porque depois vai ter gente que vai dizer, não, graças ao Alckmin, não. Lula aparece na frente nas pesquisas, né? E, obviamente, é até o contrário, né? Sem o apoio de Lula, né? Obviamente que a coisa vai ficar mais difícil, como a pesquisa que o companheiro Expedito se referiu, né? Um destaque da pesquisa, queria um destaque na pesquisa também para governador, é que se Haddad é candidato, se mantém a candidatura do Guilherme Boulos está, né, se esvaindo. Já tem gente até dizendo que o PSOL está cogitando a possibilidade de lançar Boulos para a presidência da República, né? Porque é para tentar atrapalhar mais o Lula, porque só sendo candidato em São Paulo parece que não vai dar muito resultado, né? Então, o projeto de um setor, pelo menos, do PSOL, né, que não quer apoiar o Lula, eles chegaram a um acordo no Congresso deles no mês passado, ninguém se posicionou aí, não se votou o apoio ao ex-presidente Lula, e agora está claro porque eles querem ter a mão livre para fazer todo tipo de negociata, né? E como o PT vem batendo o pé, pelo menos até agora, e não apoiar o Boulos, que era a exigência do PSOL, de setores do PSOL, está mostrando aí que a candidatura do Boulos está perdendo fôlego. Bom, mas uma outra pesquisa também divulgada hoje, a pesquisa Census, Lula aponta que Lula venceria a eleição já no primeiro turno, nesse momento com 50,8%, que é quase 51% dos votos válidos. Segundo dados dessa pesquisa, Lula teria 42,6%
se a eleição fosse hoje, e teria mais do que a soma de todos os outros candidatos. Nessa pesquisa, Bolsonaro aparece com 24% das intenções de votos, Sérgio Moro tem apenas 7,5%, né? E Ciro Gomes 5% e Dória 2%. Bom, logicamente que a gente dá atribui uma credibilidade muito limitada às pesquisas, né? São instrumentos, peças de campanha, de manipulação, né? Tem muitos interesses, poderosos interesses econômicos, mas o fato é que, independentemente da manipulação, está se evidenciando aí uma tendência que é muito clara em todo o país ao voto massivo no Lula, né? E que, obviamente, isso aí também serve como uma pressão para a burguesia se unificar e procurar intensificar os seus golpes, as suas armadilhas, né? Ninguém acredita que a burguesia vai ficar olhando para a pesquisa, né? E falar, não, tudo bem, e aceitamos o resultado. Não, o que nós vamos ver pela frente vai ser uma guerra, uma verdadeira guerra, e parte dessa guerra é tentar destruir a candidatura do Lula por dentro. Bom, na nossa coluna, no final, a gente fala mais sobre esse tema, porque agora eu vou dar 2 minutinhos para o companheiro Spê falar sobre a entrevista interessante que o Flávio Dino e o deputado Marcelo Freixo, ambos agora no PSB, concederam ao programa do Bial da Rede Globo. Fala aí, Spê. Postura, essa esquerda que em algum momento, né, estava aí dentro de siglas que ostentavam o nome de comunista, como o senhor Flávio Dino, que era do PCdoB, e o senhor Marcelo Freixo, que era uma espécie de liderança aí nacional, né, isso, do Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL. Bom, o rei está nu agora, não adianta. A fantasia foi rasgada e essa entrevista para o notório, o biógrafo do senhor Roberto Marinho, o maior serviçal da Rede Globo, aquele que mente descaradamente, que ataca, utiliza o seu programa para atacar a candidatura do ex-presidente Lula, entrevistou essas duas figuras e que o resultado só poderia ser esse mesmo. Os dois migraram para essa legenda auxiliar do golpe de Estado. Se os companheiros aqui não sabem, fiquem sabendo, o PSB foi o partido que entregou os votos, que alcançou os 342 votos necessários para o golpe de Estado contra a presidenta eleita em 2014 e que sofreu o impeachment sem crime de responsabilidade, ou seja, o golpe de Estado. Se não fosse os votos da bancada do PSB, não é isso? O impeachment não teria sido consumado. Portanto, é um partido golpista, é um partido auxiliar do golpe, não só por esse episódio, mas por vários outros episódios da vida política nacional. O senhor Flávio Dino inicia a entrevista dizendo que ele é partidário agora, que a migração dele se deu em defesa do socialismo criativo. O que é isso aí, o socialismo criativo? É exatamente uma alegoria, digamos assim, não é isso? Para renunciar a qualquer ideia do verdadeiro socialismo, coisa que, vamos ter claro, eles nunca defenderam, esteja onde eles estiverem, dentro do PCdoB ou em alguma outra coisa. O senhor Marcelo Freixo, né, indagado lá pelo Bial com aquelas brincadeirinhas iniciais ali, também falou, não, eu sempre joguei pelo meio, eu sempre joguei pelo centro, eu nunca fui exatamente pela ponta esquerda e tal. Ou seja, eles oferecendo, né, exatamente, ou seja, se entregando e dizendo aquilo que eles sempre foram, socialistas de meia pataca, nunca defenderam nada, nunca defenderam nenhum socialismo. E agora estão no PSB, que é o partido do golpe, que é o partido que está recebendo a senhora Tabata Amaral, que é o partido do senhor Márcio França, em São Paulo, que é o partido que vai receber a candidatura do Tucano, que vai receber a filiação do senhor Geraldo Alckmin, né? Então, é o seguinte, é o novo abrigo dos golpistas aí que estão buscando um novo arco-íris, né, para se abrigarem, digamos assim, depois
dos seus partidos estarem completamente desmoralizados. Marcelo Freixo pelo lado do PSOL, ou seja, fez o movimento à direita, e Flávio Dino também, que já estava num partido que, embora tenha lá comunista na sigla, nunca teve nenhuma política nem parecida com o que é o socialismo e muito menos o comunismo. Migrou para o PSB e agora fica dizendo que não, sou partidário do socialismo do século XXI, aquele que tem aquelas pautas, que defende o negro, que é contra o racismo, a economia verde e tal, aquela baboseira toda. Exatamente para dizer muito claramente, aí, mais ainda através de uma linguagem, né, no sentido figurado, que defende o socialismo. Não defende o socialismo coisa nenhuma. São dois picaretas em busca de notoriedade política para se projetarem nessa nova sigla, que é a sigla golpista do PSB. Essa é a verdade. Ok. Bom, agradecendo aí a participação dos nossos amigos aí no chat, o pessoal comentando adoidado, o Ernesto saudando aí o Expedito aí com o apelido que o Expedito tem lá entre os companheiros do partido e da esquerda lá em Brasília, se chamando Expedito de senador. O pessoal saudando aí a participação do Expedito no chat, o Ernesto lá diretamente da Espanha, comentando que lá agora 3 horas da manhã, e não, 2 horas da manhã e 3 graus, eu não sei se é 2 horas da manhã e 3 graus de temperatura, ou se é 3 horas da manhã e 2 graus. Mas é uma coisa muito fria, o pessoal comentando aí no nosso chat. Bom, por aqui as coisas estão quentes, né? Mas é muita iniciativa, e vai ficar mais quente amanhã, Ernesto, e todos vocês que nos acompanham, porque amanhã tem análise política da semana, né? Com o companheiro Rui Costa Pimenta, analisando os principais acontecimentos da semana, né? O companheiro Rui, que essa semana deu show lá no programa Pânico da Jovem Pan, né? Que atingiu aí a apresentação do companheiro Rui naquele canal, já tem mais de 1 milhão de acessos entre assistência ao vivo, na televisão, no rádio, na internet, só no YouTube já são mais de 500 mil visualizações do programa na íntegra, cortes, etc. Inclusive da direita, querer conhecer as posições combativas, revolucionárias do Partido da Causa Operária. Opa! Eu acho que eu caí aqui, a internet caiu lá. Bom, voltei. Deu uma falha aqui, né? Teve um corte de energia, mas não foi porque a gente não pagou a conta, não. Porque graças ao pessoal que contribui aqui com o nosso canal, a conta está em dia, né? Então a gente agradece a você que contribuiu durante o programa. Bom, nós vamos encerrar por aqui, convidando vocês para estarem junto conosco na análise, mas no finalzinho aqui, não desliga ainda não, né? Além de convidar você para continuar conosco na nossa programação, a gente encerra aqui com a nossa coluna no dia de hoje, justamente abordando essa situação, né, de crise, de pressão, de tentativa de chantagem contra o PT e apresentando a nossa proposta. Qual é a proposta do PCO em relação à candidatura da vice-presidência? Como decidir essa questão? Né? Como deve ser a discussão de um ponto de vista democrático na esquerda? Veja aí a nossa posição e, se você quiser fazer perguntas, quiser saber mais, assista amanhã Análise Política da Semana, a partir das 12 horas, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Antes tem o Esquenta, né? E aqui a programação vai o dia inteiro. Resumo do dia, volta amanhã. Eu tiro folga, mas vai ter gente aqui para apresentar o nosso programa e a gente volta na segunda-feira. Um forte abraço, boa noite, fique aí com a nossa coluna. Da Causa Operária TV. No programa de hoje, queremos tratar da intensa campanha que se realiza nos últimos dias na imprensa golpista e até em setores da chamada imprensa alternativa, que vem destacando as exigências feitas pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, para indicar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, filiado ainda até os dias atuais ao PSDB, como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A própria filiação ao PSB do ex-governador
que ainda está afiliado ao PSDB, está sendo condicionada a que o ex-presidente Lula e o PT aceitem a sua presença como candidato a vice-presidente da República. E tudo isso vem acompanhado de um conjunto de exigências da direção do PSDB que exige, em troca dessa indicação, de um verdadeiro golpista, que vem sendo chamado na internet de Geraldo Alckmin, de Geraldo Temer ou de Michel Alckmin, em referência ao vice-golpista da ex-presidenta Dilma, Michel Temer, que foi um dos condutores, junto com o próprio PSDB, do golpe de Estado que derrubou a ex-presidente. Obviamente que trata-se de uma manobra golpista, de um verdadeiro cavalo de Troia na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma política de infiltrar dentro da candidatura, da candidatura da maior liderança popular do país, Lula, um candidato que é exatamente o oposto, né, que representa para a população tudo aquilo que ela quer ver derrotado com a candidatura de Lula. Alckmin é o político do PSDB com maior presença em cargos executivos. Foi governador de São Paulo por 14 anos, sendo um ferrenho defensor das privatizações, da destruição do ensino público, do ataque à mobilização dos professores, dos estudantes, defensor das privatizações da Petrobras, sendo por isso criticado nas campanhas eleitorais em que participou contra o PT, um verdadeiro inimigo da luta dos trabalhadores, não só do PT, da CUT, dos movimentos sociais e de toda a esquerda. Sua presença significaria colocar, junto de Lula, um candidato que é o oposto de Lula. Seria como, por exemplo, se Bolsonaro convidasse para ser vice da sua chapa o dirigente do MST, Pedro Stedley, ou o ex-presidente da CUT, Wagner Gomes. Algo que, obviamente, nada tem a ver, né? Que não reforça, que desmoraliza a campanha de Lula. Por isso, a direita se vê empenhada nessa política que não soma, diminui. Bom, isso se faz com uma intensa chantagem da parte do PSB, que apresenta como exigência para essa indicação e para apoiar Lula, que o PT apoie os seus candidatos ao governo em São Paulo e em Pernambuco e outros estados. Quer dizer, o PSB, um partido direitista que apoiou o golpe, que deu 26 dos 29 votos dos seus deputados para derrubar a presidenta Dilma, que deu votos para a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista, que acaba de votar junto com o PDT no primeiro turno da PEC, deu votos necessários para aprovar a PEC da reeleição de Bolsonaro, a PEC dos precatórios, quer golpear, quer chantagear o PT e toda a esquerda. Essa política precisa ser repudiada. A esquerda precisa levantar a defesa de candidaturas como, por exemplo, do companheiro João Paulo do MST, né, de candidaturas representativas da luta dos trabalhadores para compor a chapa com Lula. Ou com a companheira Carmen Foro, secretária-geral da CUT, né, mulher lutadora, dirigente sindical dos trabalhadores rurais, e que seria aí uma companhia que somaria, que daria ainda mais força à chapa do Lula junto aos trabalhadores. E não serviria, né, como uma figura nociva, uma figura para tramar contra Lula, contra o programa de luta que o povo quer ver eleito com Lula, que é justamente o oposto do que Alckmin representa. É preciso se opor a essa política, e os setores da base do PT, da CUT, dos sindicatos, do movimento de luta dos trabalhadores da cidade do campo, da juventude, que lutaram contra o golpe, que lutaram pela liberdade do ex-presidente Lula, que defendem a sua candidatura, a esquerda tem o direito de participar desse debate, né? Não tem direito de participar a imprensa golpista, a direita, que ajudou a colocar Lula na cadeia, que apoiou a reeleição de Bolsonaro. Mas a esquerda tem que fazer esse debate de maneira aberta, democrática, e é preciso que todos os setores sejam ouvidos para discutir não só a questão da vice-candidatura, mas a questão de um programa de luta para mobilizar os trabalhadores e a juventude. Com essa perspectiva,
Nós convocamos também, nós do Bloco Vermelho, do Partido da Causa Operária, convocamos a mobilização do próximo dia 12 de dezembro. É preciso sair às ruas em defesa da candidatura de Lula, do Fora Bolsonaro, da luta por um governo dos trabalhadores. Dia 12, todos na Avenida Paulista, por um governo dos trabalhadores, por um vice de luta para Lula, para intensificar a mobilização a favor da sua vitória e da derrota de Bolsonaro e de toda a direita golpista. Um abraço e até o próximo programa.